hoje, mesmo com o caos do meu bairro, eu vou provar pra você que Round Six terceira temporada, não é uma temporada ruim, tá? Ela só é inferior às demais temporadas. Acredito que ela seja até melhor do que a segunda. E eu vou te provar. E vamos começar com um dos arcos principais dessa série, que é o Frontman. O Frontman, ele é um cara, tipo assim, cara, eu vim até de preto pra homenagear ele, né? Ele é muito volátil, ele é muito... Ao mesmo tempo que ele é muito certo do que ele faz, ele é muito contraditório com o que ele faz, sabe? E eu senti que ao decorrer da série, né, principalmente da segunda temporada, porque a terceira temporada e a segunda temporada são as mesmas coisas, a gente só foram lá e corte rápido Tramontina, entendeu? Então, tipo, foi basicamente isso. Então, quando a gente vê essa confusão mental, né, do personagem, do Frontman, que é beirando o bem e o mal, né, eu diria até que ele é um dos personagens mais humanos que existe na face da Terra. Eu tenho certeza que você achou uma bosta o final, porque você jogaria o bebê de ribanceira abaixo. Ou seja, tanto que os VIPs até falaram, nossa, ninguém nunca ganhou 2 vezes. Porque, tipo, sem total cabimento, entendeu? Apesar dele saber que o Jihan faria isso. Porque ele ficou mexido com todas as atitudes do Jihan que o confrontou. E confrontou as próprias atitudes dele. Então, pra mim, ele é um personagem humano que ainda sente amor pela família dele, pela mãe, pelo irmão. Tanto que, quando a gente fala sobre a família dele, ele fica mexido. Tanto que ele não mentiu com o Jihan na segunda temporada, quando ele falou que a esposa dele precisava de um transplante porque estava grávida. Então precisava salvar a vida dela. Isso não foi mentira, isso foi verdade. Então ele é muito assim, ó. Ele é muito volátil. Então, tipo, a série emula muito a vida real. E é óbvio que não tão assim, né? Não tão escrachado. Mas a gente tem um pouco disso dentro da gente. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. E isso mesmo a gente pode até mesmo ver no arco do Jihan, que vai ser o próximo agora. Vamos falar sobre o Jihan? Chegamos na rebelião, né? Que ele armou lá na cabeça. E simplesmente ele pensou o seguinte: poxa, nós 5 aqui, né? Nós 7... vamos pegar a munição dos... A munição não, o revólver dos soldados, né? Dos 7 soldados que entrarem aqui. E é isso. Tá bom? E vamos lutar contra centenas lá fora. Com nada de munição. O plano é esse. Quando for acabando a munição, alguém desce pra buscar. Ou seja, uma bomba. Uma bomba. Óbvio que alguém ia se ferir. E essa pessoa se ferindo já é um desfalque muito grande. Mas já pra eles, não. Ia descer cada vez mais. Morreu um, desce 10. Enquanto eles morreu um. Eles estão em desvantagem. Não existia vantagem nesse plano. Só existia simplesmente um plano suicida. Entendeu? Só existia um plano de... arrasta pra cima pra galera que ele reuniu ali. Então, tipo assim, não existe possibilidade, não existe universo que esse plano ia dar certo. Não existia. Tanto que, mesmo se o 001, né, que é o Frontman, não tivesse lá infiltrado, daria errado do mesmo jeito. Porque ele não chegaria na sala. Ele não chegaria na sala. Porque ele já encontraria quem descendo. Deu tempo de tudo isso. Tava indo por trás. Cara, ia vir qualquer outro. Tinha câmera de segurança. Os caras tinham passado e o último que passou foi o 001. Se vocês repararem na idinha. Os caras não viram a câmera de segurança. Os caras simplesmente não viram. Então, tipo, qual é a chance? Qual era a chance? Nenhuma. Era zero. Zero. E o que ele fez, né? Aí a gente vai entrar agora, né, no núcleo de um cara que realmente é muito interessante a gente falar sobre ele. Eu não vou falar sobre o John Bay aqui, porque o John Bay falece, né, ele morre na segunda temporada. Então não faz sentido, não faz jus falar dele aqui agora, até porque ele não tem participação.
que é simplesmente o Daeho, tá? A gente precisa falar desse personagem que é muito injustiçado. Ele é um cara que, quando ele falou que ele era da Marinha, gente, eu falei, esse homem é da Marinha? É mesmo. Pra se encaixar ali no grupo. Ele mesmo fala, quando o Jihan vai matar ele a sangue frio. Gente, voltando a falar sobre o Jihan, lembra que eu falei que eu ia falar sobre o Jihan novamente aqui? O Jihan matou ele a sangue frio, com as mãos no pescoço dele. E simplesmente, no final, ele vira e percebe, puxa, a culpa era minha mesmo, né? Será que tem como ele voltar aqui? Papai do céu, faz o Daeho voltar. Sabe quando a gente projeta um erro assim na nossa vida e tudo mais? É uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver? Foi isso que aconteceu com o Jihan em relação ao Daeho. Daeho foi um cara que foi criado, né, com suas irmãs. Ele só teve irmãs e ele era o caçula, então ele tinha essa pegada um pouco mais mole, mais feminino, mesmo que ele não seja um personagem gay, tá? Ele não é um personagem gay, ou ao menos a série não deixou isso bem claro, mas ele tinha uma acessibilidade maior, ele era um cara maior. E quando o Jihan chegou pra ele e falou, pronto, né, pra tirar a vida dele, e ele virou e falou, cara, eu menti pra tentar me envolver com vocês, pra me misturar com vocês, pra ser um de vocês. Ou seja, a vida dele foi aquilo. A vida dele foi simplesmente, pancada atrás de pancada. Inclusive, tem até uma parte que ele fala sobre o pai dele. Que o pai dele era um cara muito rígido e que não aceitaria que o filho dele não entrasse para o exército. Acabando que ele não conseguiu entrar. E não tinha como ele falar pro pai dele que ele não conseguiu entrar. E foi parar lá nos jogos. Então, tipo assim, o cara simplesmente foi totalmente frustrado a vida inteira por ter uma projeção de um pai rígido e, no final das contas, morre de uma maneira que não era pra ter morrido. Tanto que a última palavra dele foi: a culpa é sua, pro Jihan. E o Jihan sabia que a culpa realmente era dele. Tanto que depois o Jihan virou e falou: a culpa é minha. Esse personagem é incrível. Gente, eu amo o Daeho. Pra mim, eu queria que ele ficasse vivo. Ele ficasse vivo, mas tudo bem, né, Netflix? Tudo bem, você faz o que você quer, né? Pra manter o personagem vivo ali pro propósito maior, vocês fazem o que vocês querem. Curioso, né, que o Jihan joga tanta expectativas naquela rebelião dele, que ele não chegou nem na sala de comando, né? Só que o mais curioso é a Noel, que sem querer, ela fez muito mais do que o Jihan. Ela conseguiu chegar na sala do líder. Inclusive fazer um coquetel molotov lá dentro. Ela botou fogo, ela bebeu cachaça, ela mirou uma arma pra ela mesma. Cara, essa mulher fez mais coisas em, sei lá, 20 minutos do que o Jihan fez, em 2 episódios de temporada. Então, cara, não tinha possibilidade do Jihan conseguir fazer o que ele fez, o que a Noel fez, porque a Noel já é treinada. Então, ela não era a única dali que era assim. Não era a única capacitada. Ali tinham os melhores ex-fuzileiros ou até mesmo fuzileiros que estavam de férias, que eram convocados para aquilo dali. Então não tinha como. Então, cara, a gente falar sobre a Noel, que conseguiu fazer o que fez com a sala de comando, que é botar fogo e tudo. Mas foi pra nada, não sei de que lá. Foi pra alguma coisa. Foi. Porque se a guarda costeira, né, não fosse pra lá, né, ia ter os vestígios ainda, sabe? Ia ter tudo ainda. Ou seja, ela teria feito muito mais do que o próprio Jihan. Então, era tudo que o Jihan queria. Era tudo. Que era matar um dos líderes, ela conseguiu. E ainda fazer uma grande de uma fogueira com todos os dados de todo mundo. E é isto. Então, vemos aqui, né, uma mulher que não tem nada a perder, né? O Jihan também não tinha, porque pai ele não era. Né? A Gayon já tava até vivendo uma outra vida e tudo mais. Então,
ela não tinha nada a perder, ela perdeu o marido, ela perdeu, entre aspas, né, a filha, um arco, né, até pra um spin-off aí. Então, tipo assim, é uma mulher que, pô, cara, eu vou fazer. Eu vou lá, vou apagar o registro pra fazer o que eu tenho que fazer, o que eu acho certo. Então, cara, isso é muito interessante a gente assistir como que é aquela mulher séria, né, de poucas palavras, misteriosa, mas a gente sabe exatamente o que aconteceu com ela, as motivações dela e como, o que levou ela até lá. Sabe? E o plano dela foi certeiro. O plano dela foi visando aonde ela conseguia entrar. Ela conhecia a ilha. Ela conhecia as voltas da ilha. Ela sabia aonde entrar e aonde sair. Coisa que o Jihan já não sabia. Então, tipo assim, é muito interessante ver o que ela faz. Com tudo que ela tem em mãos e conseguiu fazer muita coisa. Que, cara, pra mim ela é uma das melhores personagens, assim, tipo, disparada. Muito, muito boa. E ela tá muito bem escrita. Então, cara, pegando esses detalhes, encaixando elas, ai, cara, uma bobeira, botou fogo pra nada, e não sei de que. Gente, vamos olhar assim, e se eles não tivessem o mecanismo de autodestruição? Que foi uma coisa surpresa pra gente. Foi até pra eles mesmos, acredito. Para os jogadores, né, que tivessem vivos ainda ou coisa do tipo, seja lá o que for, né? Então, tipo, ela não imaginaria que tinha alguém atrás da ilha. Ela não sabia. Ela voltou antes, então, tipo, não tinha como ela saber. Porque quando foi pego, né, quando ela foi pega, ela não, o barco, né, que ela tava, foi pego, só o jogador, que era o pai da menina. Então não tinha como ela saber que eles iam ter que acionar essa função. Então, cara, ela fez, tipo, com tudo ou nada. Então, tipo, Noel é incrível, incrível quanto a jogadora 120. Que, cara, é muita coisa a se falar da jogadora 120, né? Cara, simplesmente a melhor personagem da série. Não tem Sabiokan, não tem Ali Abdul, que são os queridos, tá? Eles são os queridos pra mim. Mas pra mim, eu acho a jogadora 120 incrível. Incrível. Ela não se apega a nenhum tipo de pauta. Ela não se agarra a nenhum tipo de estereótipo. Ai, por favor, eu sou trans, o mundo é homofóbico. Ela chega a mencionar que ela foi negada do trabalho, ela foi negada pela família, foi negada pelos amigos. E tá lá pra conseguir uma vida ok, né? Uma vida boa, uma vida que ela sempre sonhou em ser na Tailândia. Então, tipo assim, isso pra mim já é uma motivação em tanta, né? Que ainda assim restou bondade nela. Ainda assim restou algo que é tão incrível que quando a Jeonja, né? Que é a mãe do 007, a senhorinha, vira e fala pra ela: vai, minha filha, vai, tipo, vai embora, tipo, após o parto da 222. Foi muito incrível. Falando, meu amor, é como se ela falasse assim, cara, vai embora, nós somos um peso pra você. Porque, de fato, ela tava carregando o time nas costas e tudo mais. Então, foi muito triste, né, ver a morte dela. Porque, cara, ver que ela morreu do jeito que ela morreu, né, por um cara, né, que a 333, que a 222, né, confiou, que trocou com ela muito mais fácil. Ela simplesmente. Mano, ela trocava com a 120, gente. Que a 120 ia conseguir. A 120 ia conseguir matar. Ela conseguiu matar gente do vermelho. Então, tipo assim, por que ela trocou? Por que ela trocou com 333? O cara fez tanta cabeça dela, enganou tanto a cabeça dela, que conseguiu pegar uma posição de vantagem. Então, tipo, no final das contas, ela confiou numa pessoa que matou a pessoa que salvou a vida da filha dele. Então, tipo assim, cara, que personagem incrível, que personagem brilhante, muito bem escrita, muito bem interpretada, muito bem. Olha. E eu, né, o ator, ele é hétero, né, e ficou um pouco preocupado, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir entregar isso aqui pro público e não ser desrespeitoso? E, cara, não foi nem um pingo. Surgiu como uma água, sabe?
A gente simplesmente aceitou. Foi incrível, incrível. E a senhora, gente, eu tenho um amor muito grande por ela, né? Vamos falar do arco dela, que eu acho muito interessante a gente falar também. Jeonja é uma senhorinha totalmente chata no início, né? Mas, cara, eu confesso que meu coração ficou tão quentinho por ela que, olha, eu confesso que ela tem um lugarzinho aqui guardado no meu coração, né? E a questão dela, né, é o seguinte: muitas pessoas não entenderam por que ela matou o filho e deixou que a criança vivesse. Vamos lá. Numa conversa que ela teve com o Jihan, após ela ter matado o próprio filho, ela deixou bem claro: o meu filho estava aqui porque ele teve a escolha de estar. A criança não. Ah, mas eu vi gente falando: ah, mas a mãe teve, não sei de que lá. Assim como ela também teve. Então ela se colocou no lugar da Junhee. Ela se colocou no lugar da Junhee. Então, tipo assim, cara, meu filho vai matar agora. Meu filho já fez de tudo. Já fez de tudo. Roubou, tá devendo, se viciou em jogo e tudo mais. E agora vai virar um assassino? Assim, na frente da mãe? Não. Não. Era a única esperança que ela tinha de salvar a vida do filho. Tanto que ela falou: me mata. Eu já vivi muito e vai embora com a Junhee. Ela falou isso porque ela tinha a única esperança de que ele poderia ser uma pessoa de novo na sociedade. Então ele vai embora com a Junhee, me deixa aqui. Porque, tipo, se eu ficar aqui e você for embora com a Junhee, ótimo. Minha missão tá cumprida. Porque eu entrei aqui por você. Mas quando você vai lá e quebra a única coisa que eu vim tentar resgatar de volta, que é a sua humanidade, aí você vai lá e pega ela, joga ela no chão e quebra, aí eu tenho que te matar. Ai, gente, essa parte doeu aqui, ó. Foi boa, sim. Foi boa demais. Cena tocante, cena emocionante. Porque só quem tava entendendo, só quem viu, ai, não sei de que lá, enfim. Ai, cara, gente, é boa, é boa, é boa. A filmagem é linda e tudo mais. Nossa senhora. E quando ela sai dali, né, e ela conversa com o Jihan sobre isso, ele deixa claro, ela deixa claro que ela já sabia o que ia fazer, ela não ia sair dali. Porque ela tava ali pelo filho dela, e o filho dela já não estava mais. Já não estava, então não tinha mais o porquê. Tanto que na votação ela falou: gente, vamos embora sair daqui, fiquem com o meu prêmio, fiquem com o meu dinheiro, eu não quero mais. Ninguém deu ouvido, mas todo mundo já sabia. Todo mundo não, né? Na verdade, ela já sabia o que ela queria fazer. E ao sair dali, ela já ia fazer uma única coisa, que era o seguinte: tirar a própria vida, assim como ela fez, né? Infelizmente. Porque ela salvou a bebê, né, da Junhee, que também é de um cara que eu vou falar aqui agora, né? Da relação dos dois, que é Junhee, né, 222 e 333. Cara, pra mim, esse cara, né, no início a gente tava meio, vamos lá, MD Coin, vamos fazer alguma coisa, o Thanos tá assim com você, o Thanos tá não sei de que lá, e bora pra cima. Cara, esse cara nunca foi inocente. Eu vi pessoas falando: o tempo inocentando o Thanos, o tempo inocentando o Thanos. Gente, inocentando do quê? O Thanos sempre foi inocente em relação a aposta que ele fez na propostinha dele de: olha, gente, tem uma criptomoeda aqui, ó, investem aqui, se você não for um idiota. Então, tipo assim, ele era uma vítima do MD Coin. Então, ele sempre foi, ele só era chato. O Thanos só era um cara chato. Mas ele sempre teve a razão, ele sempre estava certo naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava fazendo. Ele sempre foi. O que enganou as pessoas foi o MD Coin o tempo inteiro. Sempre foi pela carinha bonita, pelo jeitinho fofinho. E foi nessa que a Junhee também caiu.
né? Tipo, vamos sair daqui juntos, vamos criar a nossa filha juntos e não sei de que lá. Porque foram 3 vezes no total em que ele enganou a Juri. Primeiro foi lá no dormitório, que depois ele falou que unir os nossos dinheiros, vamos conseguir fazer não sei de que lá, investir de novo. Aí depois conversa com ela de novo, aí acontece a rebelião que ele quase foi, né, pra rebelião, e ela não deixou ele ir, por mim ia, né, porque pelo menos ia ser um encosto mesmo, que ele ia morrer lá. Mas enfim, ela não deixou ele ir, ou seja, já tinha feito a cabeça ali, já tinha feito os trâmites ali, e também, na última, que custou a vida da jogadora 120, que foi da troca de colete. Então, tipo assim, o cara totalmente insano, mas aquela carinha dele, assim, de sempre de choro, de tudo mais, ele usava pra obter vantagens. Pra obter vantagens. Coisa que o Thanos já era totalmente descacetado, toda hora era my brother, enfim, sabe, via chapado e tudo mais. Então as pessoas meio que descredibilizaram o que o Thanos estava falando pra dar razão pra Homem de Coin. E quando ele foi lá e tirou a vida do Thanos, uma galera comemorou, achando que ele, tá certo, tá certo. Só que na verdade, não, ele tava errado. Errado desde o início. O cara não se preocupou com simplesmente o cara. Ai, gente. Ele é só aquele cara estereotipado demais, sabe? Que tipo assim, fica comigo, por favor. Eu juro que só tem você, mas no final das contas ele acaba que te ferra, sabe? Só que uma coisa sua, sabe? Uma coisinha sua. E no final das contas vai lá e some. É esse tipo de cara. Ele é esse tipo de cara. Tanto que no início da segunda temporada a gente vê a Jun-Hee ligando pra ele e ele não atende porque ele não quer. Então, tipo, esse bebê nascendo, ele vê nascer e tudo mais, cara frio, apático e tudo mais. Até que a Jeonja, a senhora, conversa com o Jin-Han e ao acordar, ela já não vai estar mais ali, né? E ele vê, né, a Jun-Hee, a 222, segurando um bebê na mão, chorando e perguntando por que ela fez isso. E daí cria-se um novo propósito pra ele. Cria-se uma outra coisa pra ele. E as pessoas entram, né, naquela, ai meu Deus do céu, o pai do bebê vai ser o herói pra salvar a criança, não sei. Ai, gente, não. Ele simplesmente entendeu que ele poderia proteger a Jun-Hee como uma esperança para mostrar que ainda existem pessoas boas. Ainda existem pessoas boas no mundo. Nem todo mundo é ruim. Só que uma coisa que essa temporada trouxe e muita gente não pensou, que foi o seguinte: no antepenúltimo jogo, que foi o jogo antes do pular corda, né? Eles mesmos eram os próprios algozes deles. Eles mesmos matavam uns aos outros. Ou seja, até no primeiro jogo, dentro do quarto, lá na primeira temporada, eles mesmos se matavam ali só para o prêmio aumentar mais. E quando o jogo virou exatamente isso, de não ser necessário ter um soldado ali para executar o plano, cara, isso mostra, né, que o ser humano realmente tem aquela coisa de, cara, eu preciso muito daquele dinheiro. Só que se misturou um pouco no, cara, eu preciso sobreviver aqui. Então, tipo, eles virarem os próprios algozes ficou muito legal, muito interessante, sabe? Porque ficou um misto de, cara, se eu matar essa pessoa, vou aumentar o prêmio e ainda vou sair daqui. Ainda vou conseguir concorrer lá os próximos jogos que vierem. Então, se eu conseguir matar esse aqui, os próximos que vierem, pronto. Ou seja, é morte humana total. É todo mundo perdendo ali a sua humanidade. É matando a sangue frio, é a facada ainda. Então, tipo assim, pra mostrar que é eles mesmos que estão tirando a vida daquela pessoa. Então, cara, isso é muito interessante. Eu gostei pra caramba desse jogo justamente por isso. Pra mostrar que não é também só ganância. É o instinto de sobrevivência. Só que esse instinto de sobrevivência se sobressai quando entra na questão da votação. A gente fica, era pelo dinheiro mesmo. Era pela grana.
cara, ver o Jihan, né, daquele jeito, que após a Chun-Hee se jogar, né, ele falou, você me falou pra proteger a minha filha, coisa que nem ele fez, né, mas tudo bem. Tudo bem. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Se ele virar, quando ela vira e fala, eu tô tentando proteger a minha filha, porque, tipo assim, ela viu mais confiança no Jihan do que no próprio pai do bebê. E isso me incomoda, né? Porque, tipo assim, ele tem uma filha. E a Jun-Hee, né? 222, foi só saber quando ela já tava indo, tipo assim, quase pro abatedouro dela. Pra pular corda. Então, tipo assim, ali ninguém sabia que ele tinha filha. Só o Junbei que faleceu na segunda temporada. Então, tipo... E também, né, o Frontman. Porque o Frontman puxa a ficha de todo mundo. Mas em nenhum momento parece que a Gaon faz parte da vida dele, né? E quando fecha esse arco, né, da Gaon, ela falando que não liga mais, que não se importa mais com o pai dela, que ficou anos esperando a ligação dele e até então nada, ela cansou de esperar. Cara, eu achei justo, eu achei legal, eu achei interessante, mas também quando o Frontman entrega a caixa pra Gaon, tipo assim, aqui o seu pai faleceu, enfim, aqui está os bens dele, enfim, e beijo, tchau, tchau. É, é uma coisa que me incomoda. Ela esperava pelo pai dela, sim. Esperava. Então, cara, ele se sacrificar dentro de um jogo é muito, muito complicado, porque no final das contas, ele tinha uma filha lá fora. Entendeu? Esperando por ele, sim. Ai, eu não queria ver ele, eu cansei. Não, eu fui uma menina tipo a Gael. Quando eu cansei de ter esperanças no meu pai. E hoje eu sou totalmente diferente. Hoje, cara, a minha vida é totalmente diferente. A minha convivência com meu pai é totalmente diferente. Então, tipo assim, muda muito. Ela tava esperando por ele. Ela tava. Porque se ela não tivesse, não, pum, ia fechar a porta na cara do Frontman e seguir a vida. É óbvio que o choque, né, da nossa, mas o pai dela faleceu e tudo mais. Gente, mas quando você não liga de verdade, não tá nem aí mais, é totalmente diferente. O que ela guarda é decepção. Mas amor não falta. Então, isso me deixou um pouco incomodada. Dele se sacrificar para salvar uma criança, para provar um ponto, e sair e não se importar com a filha dele. Ou seja, se importar muito mais com a filha do que com a filha dos outros do que com a dele. Mesmo que, nossa, a Gaon está em segurança. Tá tudo bem. Mas e o sentimento, sabe? E o coração? Como que ela vai ficar quando souber que eu já não estou mais aqui? Eu não ouvi, eu não vi, eu não sei como que ela tá. E eu vou morrer sem saber como que ela tá. E mesma coisa a Gaon. Então é muito triste. É muito triste saber, né, que esse arco, né, se fechou dessa forma. Mas eu acredito que ela vai atrás. Então, é muito interessante também esse arco pra mostrar que ela não tá tão nem aí. Porque é interessante pra um próximo spin-off, tá bom, gente? Não é de todo um ruim. Eu achei, tipo assim, ruim, chato, né? Chato dentro da trama, né? Porque a gente que passa por essa situação, a gente entende bem. Mas isso não significa que seja ruim pra gente que tá assistindo, tá bom? E, cara, e eu fico mais chateada ainda quando tem a trama do barco, daquele bando de homem no barco e chega o Jun-Ho, é Jun-Ho o nome dele, que as 3 temporadas não fez absolutamente nada. Tipo, só chegou e encontrou o irmão dele e perguntou: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Esse foi um arco que me deixou estressada, parando pra pensar. Eu fiquei um pouco estressada agora, lembrando desse arco. Mas eu acredito cara, que vai ser algo que vai ser explorado lá no spin-off do Frontman. Eu tenho certeza que vai ser explorado lá no spin-off do Frontman. É isso. Porque, tipo assim,
É um arco muito bem feito, entre aspas, né? Muito bem encaminhado, mas que ficou meio que perdido ali, sabe? E que parece que vai ter uma série independente. No final, o cara virou pai solteiro de uma bebê multibilionária, sei lá. Então, eu adoraria ser mãe solteira desse bebê, né? Então, tipo assim, é muito interessante ver ele indo atrás. A gente pensa que vai fazer, que não seja que lá. Quando foi ver, a ilha já tá indo pras cucuias. Mas enfim, esse era simplesmente o enredo do John Ho, o policial e o bando de policial junto com ele, de atirador de elite, um monte de gente de barco que foi simplesmente enganado por um velho gaga, gente. Até na primeira vez que eu vi o cara, eu falei, isso aí tá macumunado, gente. Macumunadíssimo, mas tudo bem. É para um spin-off, eu tenho certeza. Certeza. E que também é um bom gancho. É um ótimo gancho para um spin-off. Eu achei bem feita. Eu achei muito bem feita. E com ganchos necessários e interessantes para manter a audiência muito bem presa. A dona Netflix não é burra. Então fiquem atentos. Ai, essa série é uma bosta. Essa série não sei de que lá. Não, não é. É uma série boa. Que foi muito bem escrita. Foi muito bem feita. Foi muito bem articulada para ser dessa forma. Para vir spin-offs, para Netflix sugar o máximo que ela puder dessa série. Até porque estamos no mundo capitalista. Cara, pra falar que eu gostei, que eu gostei de tudo, eu vou falar uma coisa que eu odiei, que foi os VIPs. Nossa senhora, que povo ruim, viu? Caricato. Ai, ele vai pular da ponte pra salvar a bebê. Ai, ele vai. Ai, meu Deus. Ai, olha, quase morri. Ai, pior arco, gente. Nossa senhora. Que momento ridículo, que diálogo péssimo, que atuações péssimas. Se eu fosse atriz, eu ia ser muito melhor. Nem eu que sou atriz, eu sou melhor atriz do que aquele povo. Meu Deus. Me coloque, Hot Six, da próxima vez. Aprenda.